5 atitudes para você ser um cara de sucesso, ser um pai de sucesso, ser uma pessoa de sucesso. Bom, nesse vídeo o que eu quero falar é praticamente o oposto de tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês as 5 mentiras do autodesenvolvimento que tanto pregam na internet, que tantos coaches por aí vendem para vocês, como se fosse uma fórmula mágica para o sucesso. Eu, como muitos de vocês, eu tive uma fase da minha vida em que eu realmente queria vencer, eu queria me autodesenvolver, eu queria me tornar uma pessoa melhor. E nisso eu acabei escutando muitas pessoas erradas durante toda essa jornada, mas aqui tem um porém, porque eu também escutei muitas pessoas que de fato tinham sucesso por trás de tudo aquilo que falava. O empresário que não era só um empresário de palco, mas um empresário que realmente tinha uma puta história por trás para pregar tudo aquilo que ele pregava. Vamos começar com a primeira mentira que eu escutei durante grande parte dessa minha jornada de autodesenvolvimento, que é o fato de que todo mundo tem o seu devido tempo para as coisas darem certas. Eu realmente achava que todo mundo nasce como se fosse com um reloginho, que ele vai girando e que quando chegar o momento certo, você vai ser um cara bem-sucedido, você vai ser um pai de família bem-sucedido e que as coisas vão começar a dar certo naturalmente. Como se o destino ele tivesse ali um pouco de impacto sobre tudo isso. Só que o que eu fui descobrindo, na verdade, é muito do contrário de tudo isso. Eu fui descobrindo que quando você cai nessa balela de que cada um tem o seu tempo, de que tudo tem o tempo certo para acontecer, você fica inerte, porque você tem uma promessa de destino, uma promessa de futuro pronto. E isso atrasa muitas pessoas. Por exemplo, vamos pegar as coisas mais práticas aqui. Porra, tu já é uma pessoa, um adulto, um homem de 50 anos de idade e que até hoje, por exemplo, está esperando o fato de que você tem o tempo certo para ser um empresário de sucesso, para ganhar dinheiro na vida. E fato é que, devido à sua idade, vai ser muito mais difícil do que para um moleque novo, dos seus 18, 20 anos de idade, que desde cedo já começa a errar até o momento que ele aprende. Mesma coisa, por exemplo, a típica frase, né, que a gente tanto escuta na sociedade hoje, de que as mulheres têm o tempo que elas quiserem para conseguir constituir família. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. É só você olhar para o fato biológico. E aqui não querendo ser esquerdista, direitista, machista, o que for, porque eu tô falando simplesmente sobre aspectos biológicos. Até certa idade, a mulher já não consegue mais gerar filhos saudáveis, já começa a apresentar certos perigos ali na geração desse filho. Então, se a gente aplica essa mesma visão da realidade mais bruta sobre tudo na vida, você começa a perceber que não, você não tem o seu tempinho que você pode esperar porque tudo na sua vida vai dar certo. E, inclusive, uma coisa que eu sempre prego é que a vida, na verdade, ela é uma eterna competição. E é uma competição muito acirrada. Porque não é você contra 10 pessoas, não é você contra 1000 pessoas, não é você contra 100 pessoas. Meu amigo, é você contra bilhões de seres humanos. E quanto maior for o seu sonho, mais competidores estão competindo pelo mesmo sonho que você está. Logo, quanto mais você demorar para entrar nessa competição, para começar a se preparar e, mais importante, começar a errar, mais difícil vai ser conseguir chegar até esse sucesso. Olha, a segunda mentira, ela machuca um pouco da galera que espero que você não seja muito sensível, que é aquele fato de que pense positivo que tudo vai dar certo. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa muito pessimista. Então, essa dica, né, esse passo a passo de autodesenvolvimento que tanto pregam, né, que esse fato de você ser mais altruísta, nunca colou muito bem comigo. Mas teve um momento da minha vida que eu tentei ser mais altruísta. Tentei a enxergar tudo como se tudo fosse dar certo, que eu tenho que olhar o lado positivo das coisas, que eu não posso ficar muito me agarrando nas possibilidades daquilo dar errado, porque senão de fato dá. E começou a dar tudo errado na minha vida. E isso foi o que aconteceu na prática. Claro, né? De novo, isso aqui, gente, esse vídeo é uma perspectiva minha sobre os aspectos de autodesenvolvimento que tanto pregam por aí. Então, de fato, quando eu comecei a trazer todo esse altruísmo para minha vida, eu comecei a me tornar uma pessoa mais despreparada para as consequências daquilo que eu começava a tentar fazer dar certo. Porque, é claro, quando você tenta fazer algo dar certo, quando você empreende pela primeira vez, quando você entra num relacionamento pela primeira vez, quando você tenta fazer algo pela primeira vez, a chance de você falhar é gigantesca. E se você vem com toda essa carga de que vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, você vai ficar despreparado para as possibilidades do que pode dar errado. É claro, é sempre bom a gente evitar os exageros, os extremos. Não é bom você ser um cara extremamente positivo, mas também não é nem um pouco bom você ser um cara extremamente pessimista. Mas eu achei uma balança no meio disso tudo que nem sempre eu espero o melhor, mas sim eu sempre estou preparado para o pior. Mas dentro disso, sim, eu consigo ser um cara leve, eu consigo ter felicidade no meu dia a dia, eu consigo ser feliz por tudo que dá certo. Não vou dizer que isso foi do dia pra noite, porque eu comecei pelo oposto, né, pelo extremo de ser um cara muito mais pessimista, mais desconfiado das coisas, e aos poucos eu fui trazendo pro meio, né, desses dois polos, a um ponto em que, sim, hoje eu sinto que eu estou preparado para grande parte das coisas que podem dar errado na minha vida, mas também no meio de tudo isso eu consigo
consigo sim ter uma certa leveza, uma certa simplicidade em tudo aquilo que eu posso ou não posso conquistar. Tenha muito cuidado com esse segundo erro de sempre ficar muito positivo, muito feliz porque tudo vai dar certo, porque não, nem tudo vai dar certo. Olha, essa terceira aqui, mais uma vez, se você for sensível, eu acredito que você não vai gostar muito, que é siga a sua paixão e tudo vai dar certo. Não. A verdade é que a paixão de muitos de vocês que estão assistindo aqui, ela deve se limitar a ser um hobby. Porque a gente sempre quer ficar tentando encaixar as coisas nos lugares, mesmo não cabendo. E a gente fica fazendo força, e no final das contas o que a gente perde é tempo e esforço, tempo e paciência, e aos poucos você vai perdendo aquela motivação de querer ser uma pessoa diferente, de querer ser um cara bem-sucedido, porque tudo que você tenta ao fazer algo que você gosta, você vê que dá errado. Então a gente vê muito esse discurso, né, de que, porra, faça o que você gosta e você vai ser extremamente bem-sucedido. Cara, às vezes o que tu tem que fazer é buscar algo que você menos não gosta, que você menos desgosta, mas que de fato gera um resultado para a sociedade, que gera capacidade produtiva financeira para a sociedade a um ponto de você poder viver daquilo. É claro, existem exceções de pessoas que conseguem viver uma vida inteira fazendo estritamente o que ama, existe. Mas se prestar atenção na palavra exceção, o que significa uma exceção? Dentro de uma amostra de bilhões de pessoas, existe uma pequeníssima fatia de pessoas que sim, conseguem viver a vida fazendo estritamente aquilo que elas são apaixonadas. É uma exceção. A minha luta, a sua luta, deve ser lutar para conseguir ser essa exceção. Mas a gente tem que entender que, de novo, nem tudo aquilo que a gente ama gera capacidade produtiva. E a sociedade só remunera aquilo que agrega às pessoas que estão ao seu redor. Mas, de novo, sim, devemos lutar nessa direção. Mas enquanto a gente não chega lá, o que você hoje está fazendo que de fato corrobora para a sociedade, para você conseguir sustentar a sua família, conseguir prover uma boa condição de vida para os seus filhos, viajar bastante aí, aproveitar bastante da vida? O que você está fazendo para conseguir alcançar tudo isso? E sonho, infelizmente, não paga conta. O que paga conta, de fato, é você conseguir agregar. Mais uma vez, aqui eu quero ser bem enfático nisso. Você pode sim fazer algo e deve fazer algo, não necessariamente que você ama, mas que sim, é um negócio que você acha interessante, legalzinho, que você consegue suportar no longo prazo. Porque também o inverso, ele machuca muito, né? Tem muita gente que tenta ficar forçando a barra em fazer aquilo que realmente elas não nasceram para fazer, simplesmente para conseguir fazer dinheiro. Porra, você vai talvez conseguir fazer muito dinheiro no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso não se sustenta. Então, enfim, mais uma vez aqui a gente chega na mesma palavra, né? É equilíbrio entre os dois polos. A quarta mentira, ela é mais engraçadinha, que é o que todos falam por aí nesses vídeos de autodesenvolvimento, que você pode ser o que você quiser. Pode até parecer com a mentira passada que eu falei agora há pouco, mas ela tem uma grande diferença, que aqui a gente fala sobre habilidades. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, comentem aqui embaixo qual foi uma grande mentira que você acabou escutando durante toda a sua jornada de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, né, como você quiser dizer, que de fato foi algo que te atrasou muito mais do que ajudou. Comenta aqui embaixo que eu quero ver o que a galera prometeu pra vocês tentaram aplicar na vida e que deu muito errado. E no mais também, né, porra, pelo amor de Deus, se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não curtiu, deixa de safadeza, bicho, é um segundinho, é só puxar ali embaixo. Eu sei que em vários lugares aqui do YouTube o pessoal pede curtida pra vocês, mas pelo menos aqui deixem a curtida, nos outros não precisa obedecer não, pelo menos aqui vocês curtem. Mas falando então sobre as habilidades, né, a gente vê nesses vídeos de autodesenvolvimento que as pessoas falam que a gente pode ser exatamente o que a gente quiser. E diferente da outra mentira, né, que a gente estava falando agora há pouco, quando a gente fala sobre você ser exatamente o que você quiser, a gente está falando sobre habilidades, porque você só pode ser algo em que você tem habilidade para ser. E às vezes a gente quer ser algo que a gente simplesmente não tem habilidade. E a questão aqui é que, sinceramente, quando isso acontece, quando você tenta ser algo, independente de você ter ou não a habilidade, o que você está cultivando para colher no curtíssimo prazo é frustração. É frustração e ponto. Não adianta eu agora falar que eu quero ser um astronauta, sendo que nunca na minha vida eu sentei, me debrucei na frente de um livro de física, astronomia, astrologia, porra, a galera sempre confunde isso aqui, então já vou falar os dois que vai que eu confundo também, né? Mas enfim, nunca me preparei para isso. Eu nunca de fato empenhei a minha vida para conseguir acumular em mim habilidades suficientes para eu eventualmente me tornar um astronauta. A mesma coisa que você, jovem, que nunca estudou sobre finanças, empreendedorismo, investimentos, gestão de pessoas, gestão cultural, querendo ser o maior empresário do mundo do dia para noite porque alguém te disse isso na internet. Então não, você não vai ser exatamente o que você quiser. Você vai ser o que as suas habilidades te permitem ser. Olha, agora indo para a quinta mentira, e essa aqui é um pouquinho mais pesada, mais complexa, porque realmente de fato pode machucar aqui uma galera. Mas é a mentira de que se você trabalhar demais, você vai ter muito resultado. E isso, na verdade, não é tão autêntico.
a gente trazer isso como um fato. Porque o que a gente mais vê ao nosso redor são pessoas em subempregos que saem de casa às 4, 5 horas da manhã, voltam para casa meia-noite, trabalham um dia inteiro e no máximo que conseguem no final do mês é um salário mínimo. Eu não quero entrar no mérito se essas pessoas estão certas ou erradas, porque muitas das vezes é o que elas conseguiram encontrar para sobreviver. Mas aqui eu quero entregar essa mensagem para vocês que estão caindo, né, nessa balela, de que o esforço ele está 100% atrelado a resultado. É claro que uma pessoa que não se esforça em nada, ela não vai ter resultado. Mas não vai achando que é uma relação que é direta, que é em conjunto. Quanto mais você se esforça, mais resultado você tem. Porque essa não é a verdade da vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter um esforço eficiente. Se a gente mudasse essa frase, né, quanto mais eficiente você for, e não quanto mais esforçado você for, mais resultado você vai ter, aí sim a gente chega numa verdade. Então, dê uma olhada na sua vida, dê uma olhada em tudo aquilo que você entrega, a massa de conteúdo, de produtividade que você entrega para a sociedade e o que você está tendo em resultado com tudo isso. Porque o que você pode acabar vendo é que você está se esforçando demais, está entregando demais, mas colocando de menos no seu bolso. Eu sei que se você amarrar essas 5 mentiras e tentar entrelaçar uma a outra, o que pode acabar gerando em vocês é uma espécie de desmotivação. Mas aqui não é o intuito. Porque agora, deixando tudo isso de lado, deixando esse passo a passo sem vergonha de lado, porque de fato o que mais vai fazer é você ficar botando frases de efeito na cabeça que não te leva a lugar nenhum. O que eu iria, na verdade, compartilhar com vocês como que eu consegui me encaixar num trilho que hoje, não me olhando como um cara extremamente bem sucedido, muito longe disso, mas eu consigo me ver como uma pessoa que está indo na direção certa. O que eu fiz para conseguir realmente, de fato, me encaixar e conseguir pelo menos sentir um cheirinho, uma migalhinha de sucesso no médio e longo prazo? Basicamente é você entender uma relação de criar habilidade e ser consistente, ser disciplinado. O que isso quer dizer? Bom, como a gente está no finalzinho do vídeo, eu vou sintetizar isso, mas eu já falei isso em alguns vídeos do YouTube, inclusive eu recomendo vocês darem uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, mas o que eu tô querendo dizer é, você, como todas as pessoas no mundo, nasceu com algumas predisposições. Alguns nascem com uma predisposição mais técnica, o cara que consegue pegar qualquer conhecimento e, se aprofundar em 1, 2 meses o cara já é um expert. Esse cara nasceu para ser um nerd, então ele tem essa habilidade, né, essa possibilidade de conseguir se aprofundar mais nesse conhecimento. Alguns já nascem com a predisposição de ser um cara mais comercial, aquele cara desenrolado, escorregadio, que, consegue ter tudo aquilo que ele quer, simplesmente encaixando as palavras certas, falando com a entonação certa, aquele cara mais bem articulado. Bom, tente descobrir quais são as suas habilidades que são inatas a você, aquelas que nasceram junto contigo. E a melhor forma de fazer isso é perguntando para as pessoas que convivem contigo. E assim que você descobrir quais são essas habilidades, aperfeiçoe elas cada vez mais. Busque como profissionalizar essas habilidades. Às vezes você vai encontrar isso num curso, pode se encontrar, não vou dizer que não pode, mas em muitas das vezes você vai encontrar isso em experiências de vida. Então, cara, vai se jogar por um emprego que mesmo que você não veja que faz sentido, vai te ajudar a ser um cara mais comercial, vai aprofundar as suas capacidades, as suas técnicas, vai tentar buscar conhecimento realmente mais técnico, vai ler sobre esse assunto, tente aprofundar aquilo que você sabe que é uma habilidade inata sua. E depois disso, colecione experiências para você conseguir cada vez mais ter currículo. E se você é um cara, por exemplo, que quer empreender, quer ser um mega empresário, por que você não começa, por exemplo, sendo funcionário de uma empresa no segmento que você quer empreender? Se você quer, por exemplo, abrir uma grande pet shop, por que você antes não vira um funcionário? Ali você vai conseguir aprender com o dinheiro dos outros. Você vai conseguir aprender sem necessariamente o seu pescoço estar a risco. E o que você faz com isso? Acumula conhecimento, acumula expertise, acumula bagagem para quando for a sua vez você conseguir fazer dar certo. E depois é consistência, 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 um dia após o outro. Não deixa a fagulhazinha de motivação acabar contigo. Inclusive, eu sou um cara que detesta motivação. Eu acho essa palavra um lixo. Eu odeio estar motivado, sabe? Quando você acorda extremamente motivado para fazer as coisas dar certo, eu acho isso uma bosta. Porque o pico da motivação, ele encontra o vale da frustração. E eu não gosto quando isso acontece na minha vida. Então eu sou um cara que gosta muito mais de adotar a palavra disciplina, constância, do que motivação. E se esse vídeo fez sentido para ti, peço então para você compartilhar para aqueles seus colegas que vocês gostam de conversar sobre a vida, conteúdos que são um pouco mais diferentes do que a gente encontra aí no entretenimento do dia a dia. E se você gostou do vídeo, enfatizo mais uma vez, deixa o seu like e até a próxima.